tarde nós vamos ter o tempo. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo número 9. Lembrando que o tema para esse mês é Jesus, o Libertador. É o tema que nós estamos compartilhando durante o mês de setembro. Outubro, tudo indica que nós vamos pegar o tema renovação e reconciliação, porque ele é bem atual, está em voga. Possivelmente nós vamos usar o tema da nossa convenção. Lucas capítulo 9, a partir do verso 37 até o 43. Você deixa a sua Bíblia aberta aí. E o tema para a nossa meditação hoje é: um pai desesperado em meio à multidão. Um pai desesperado em meio à multidão. Lucas capítulo 9, do 37 até o 43. Esse mesmo relato está em Marcos capítulo 9, se você pode ler. São chamados de textos paralelos, né? E também em Mateus capítulo 17, do verso 14 ao 20. Um pai desesperado no meio de uma multidão. O desespero leva o ser humano a buscar alternativas. O desespero, quando alcança o coração do ser humano, ele vai tirar o sono, sim ou não? Ele vai tirar a paz do coração e, consequentemente, vai tirar a alegria. O desespero, ele tira o sono, a paz e a alegria. Também o desespero, ele gera inquietação. O raciocínio, pensamentos acabam por ficar conturbados. É o desespero que leva a isso. Pensamentos conturbados, raciocínio, não é? Ficam conturbados por conta do desespero. E quando se trata de enfermidade, que é o nosso contexto principal nesta noite, então a situação fica mais difícil ainda, mais complicado. Gera-se uma tensão quando a questão é enfermidade. Poderia ser também na área familiar, emocional, mas a área da saúde, ela gera bastante inquietação no coração do ser humano. E nós vivemos de maneira especial por conta da pandemia. Quando nós ficarmos sabendo naquele tempo severo da pandemia, que alguém, em especial da nossa casa, estava infectado, e isso gerava inquietação e gerava desespero. Vocês concordam com isso? E não era pouco. Então o desespero gera todas essas coisas. Nesse texto que nós vamos ver, versículo a versículo, nós temos a história de um pai que estava desesperado por conta do seu filho que era possuído por demônios. E nós vamos aprender, através da atitude desse pai, como ele procurou Jesus, o verdadeiro libertador. Diga assim comigo: em épocas de desespero, o melhor a ser feito é buscar a Jesus, o libertador. E é o que esse pai, ele vai fazer. E nós vamos ler a partir do verso 37 e procurarmos aprender algumas coisas com essa palavra. No verso 37 diz: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. Esse dia seguinte, se você for ler o texto anterior, você vai perceber que foi após a transfiguração. Eles desceram do monte e foram até o encontro de Jesus, e lá, diz a palavra, havia uma grande multidão. E eu estava pensando que no dia a dia sempre haverá multidões e multidões procurando em Jesus a solução para os seus problemas, a solução para as suas lutas, a solução para as suas batalhas. Sempre haverá. Mas uma boa pergunta para nossa reflexão é: será que os olhos do Senhor, mesmo estando o ser humano em meio a uma multidão, é possível o Senhor atentar para o meu problema e para a minha necessidade? Esse texto nos mostra que sim, é possível, porque muitas das vezes nós somos enganados, não é? Eu me lembro que a Késia,
quando ela era pequena, ela fazia essas perguntinhas, diferente da Priscila, que quase não perguntava nada. Ela fazia algumas perguntas nesta área. Mas será? Tem tanta gente orando, tanta gente pedindo, e nós, biblicamente, claro, sempre afirmando que sim, em meio a uma multidão, eu e você podemos atrair a atenção de Jesus através da nossa fé. Verso 38. Eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas o meu filho, porque ele é lunático. Então aqui nós observamos que este pai de família, e se você for ver o mesmo texto, a mesma história em Mateus, você vai ler lá que ele chegou diante de Jesus e pediu: Senhor, tenha compaixão. É a mesma história, mas compartilhada por Mateus, e ele nos fala que esse homem pediu a Jesus: tenha compaixão de nós. Outra coisa importante, no verso número 38, diz o seguinte: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque ele é único. Eu sinceramente não havia atentado para essa situação desse pai que se apresenta dizendo que era filho único. Então eu fiquei aqui pensando, porque ele chegou para Jesus e disse que era filho único. É bem verdade que Jesus, sendo Deus, sabia disso, mas ele afirma dizendo: é o meu filho único. Eu acredito que Jesus, que ele aqui compartilhou dessa forma, para de alguma forma, de alguma maneira, tocar o coração do mestre. É filho único, não é? Você talvez conheça pessoas que têm um filho único. Imagine você ser esse único filho, de repente, começa a viver esse drama, começa a viver essa situação. E esse pai em desespero, no meio de uma multidão, vencendo a multidão, ele vai levar até Jesus o seu filho único. Entendemos que possivelmente, com essa ação, ele queria tocar o coração do mestre. Se nós percebermos, nós também muitas das vezes nos posicionamos assim. Muitas das vezes nós oramos assim, tentando informar para Deus os detalhes da situação. Pelo menos eu já fiz isso. Dando os detalhes: olha Deus, o Senhor viu, o Senhor percebeu, Deus, eu estou precisando é disso e daquilo. Embora a palavra nos afirme que quando nós entramos no quarto, Ele já sabe quais são as nossas necessidades. Mas assim como esse pai, talvez para tocar o coração do mestre, eu deveria ser um pouco mais detalhista, embora ele saiba: Senhor, é filho único. Senhor, era a minha única esperança. Senhor, essa porta de trabalho era a que eu estava esperando, aguardando. Deus, eu estava precisando desse dinheiro. Deus, eu estava precisando desta oração. Eu estava precisando dessa palavra de afirmação, porque de repente é a única esperança que a pessoa tem. E ele se apresenta diante de Jesus e diz: Senhor, mestre, tenha compaixão, tenha misericórdia, porque trata-se do meu filho, e o meu filho, ele é único. Verso 39, ele diz: um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Amados, você percebe que esta era uma cena meio que já rotineira. Você percebe que este pai, ele tinha conhecimento de causa. Ele sabia qual era o problema do seu filho. Lá em Mateus e em Marcos, você vai descobrir que o pai também informa que esse filho, às vezes ele caía no fogo, na água, e às vezes as pessoas o davam como morto. Então esse pai, ele tinha informações sobre tudo que acontecia com o seu filho. Só que tem um detalhe: ele era impotente diante daquela situação. É o que talvez aconteça comigo e com você. De repente eu e você vamos ao médico, e ele faz os exames e dá o diagnóstico, e você então fica informado. Em especial hoje com as redes sociais, né? O pessoal se informa, né? Procura se informar. E de repente você tem tudo nas mãos.
mas você é impotente diante daquilo. De repente eu também sou impotente diante daquela situação. Muitos pais também recebem notícias e diante das notícias eles são impotentes. Quantos pais, por exemplo, estão chorando nesta noite por conta do seu filho que está mergulhado no mundo dos vícios, das drogas, está por aí, você não sabe onde ele está. São situações que de repente nós temos conhecimento da causa, mas somos impotentes diante dela. Isso já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você. E até nós cristãos temos uma frase muito conhecida atualmente: é só Deus na causa. Quando eu falo é só Deus na causa, diga assim, é porque é só Deus na causa. É só Deus na causa. Cada época, cada tempo, tem uma frase nova aí, né? No meio dos cristãos. Ou atualmente, é só Deus na causa. Também no verso 39, nos mesmos textos de Mateus e de Marcos, o pai chega para Jesus e informa que esse filho era mudo. Percebe? Além disso, o filho também ele era mudo, ele não falava. Ou seja, ele não tinha como expressar o que ele realmente tinha, o que ele sentia. E isso fazia com que o pai se tornasse, embora procurando Jesus, ele estava impotente diante de uma situação que ele conhecia a causa, mas não tinha como solucionar o problema. Talvez alguém entre nós chegou aqui dessa forma hoje. Você sabe tudo, você tem todas as informações. Um pai nos procurou esses dias e conversou sobre uma situação de sua filha. Ele deu os detalhes do que a filha tinha, mas diante do diagnóstico, ele se mostrava impotente para resolver e para solucionar o problema. Diga assim, há situações na vida que nós somos impotentes, mas nós temos um Deus poderoso e que pode mudar tudo. Amém? Glória a Deus. Muito interessante essa aplicação dessa palavra. No verso número 40, roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Tem situação, meu amado, que é eu e Deus, é você e Deus. É naquele lugar secreto, naquele quarto. De repente, você se frustra e de repente a desanima, porque procurou solução em pessoas e você viu que as pessoas também são limitadas diante da situação. Aqui eram homens de Deus, discípulos do Senhor, que caminhavam lado a lado com Ele o dia todo, o tempo todo, mas aquela causa, ela estava reservada para Jesus. Em outros momentos, você vai ver esses mesmos discípulos expulsando, fazendo a obra e até ressuscitando mortos. Mas nesse contexto aqui, esse negócio ficou reservado para Jesus. Sim ou não? Diga assim, tem coisa na vida que fica reservado só para o Senhor. É tete a tete, é eu e Deus, né? Eu e o Senhor. E aqui ele já havia tentado essa possibilidade, mas não obteve êxito. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? E aqui tem uma palavra poderosa. Diz o Senhor Jesus: trazei-me o teu filho. Aqui a esperança desse pai, desesperada, ela vai ser renovada. A Bíblia não afirma, e nós não temos aqui, quanto tempo demorou até que o menino se aproximasse. Acredito eu que foi rápido, mas o rápido e o longínquo vai depender da situação. Tem situação que o rápido parece que está demorando muito, sim ou não? Eu me lembro de uma circunstância, e você também já passou certamente, em momentos diferentes. Numa época que a Priscila ficou doente, ela teve que fazer uma cirurgia de emergência, e ela sentiu umas dores muito fortes, e aí nós fomos para o hospital, e o doutor examinou e falou: você vai ficar hospitalizada agora, nós temos que fazer a cirurgia hoje. Meu amado, sinceramente, eu me vi na situação deste pai aqui. Ficamos impotentes. Não deu para procurar um tratamento, uma alternativa, um outro meio. Não. A única alternativa para aquela situação, e teria que ser urgente,
era aquele dia. Eu me lembro que nós saímos dali, oramos, clamamos e entregamos a causa totalmente nas mãos do Senhor. Você está entendendo, amados? Tem situação que é assim. Tem situação que pede de nós. E Jesus então olha para aquele pai desesperado e diz: traz o menino. Você imagina quanta esperança foi gerada no coração daquele pai? Imagine se essa resposta fosse para mim, sabendo eu quem é Jesus e que ele tem poder para mudar a história e ressuscitar mortos. Traz o menino. Eu ia começar a tomar atitudes de fé e dizer: ele vai fazer algo. Ele vai mudar esse quadro. E se você for ler a mesma passagem em Mateus ou Marcos, você vai descobrir que esse pai, nesse ínterim aí, quando ele pede para o pai trazer o menino e pergunta se ele crê, sabe o que o pai diz? Senhor, me ajuda na minha pouca fé. É interessante. Ele se aproximou, ele ajoelhou, ele clamou, mas disse: eu tenho pouca fé, ajuda-me nesta minha pouca fé. Só que a sua pouca fé foi suficiente para levar o seu filho até Jesus. Diga assim: essa é a fé que nós precisamos. Amém, amados? Se tivermos fé como um grão de mostarda, falaremos a esse monte: lança-te ao mar, e assim será. Essa pequena fé, na verdade nós aprendemos um princípio: ela gera mais dependência, menos autoconfiança e mais confiança nele. Isso é interessante para a nossa vida. É interessante para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Mesmo impotente, Senhor, eu não quero me orgulhar, não quero me vangloriar, mas Senhor, está aí a situação. O Senhor perguntou: eu creio, mas ajuda-me na minha pouca fé. Uma pergunta para a nossa reflexão: você já se sentiu assim? Diante de uma situação gravíssima como esta, onde você pensa: Deus, eu sei que o Senhor tem poder. E eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu conheço a história. Eu já ouvi tantos testemunhos. Mas Senhor, neste momento, nesta hora, ajuda-me na minha pouca fé. Você já passou por isso? Se nós formos crentes sinceros, honestos e verdadeiros, nós vamos admitir que em algum momento nós tivemos uma fé abalada. Não duvidar quanto à salvação, estou falando diante de situações. E ele pediu essa ajuda, e o Senhor disse: traze-me o teu filho. Enquanto isso, a multidão estava observando o que Jesus faria. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Aqui nós aprendemos algo muito forte. O inimigo resistiu até o último momento. Mesmo diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele resistiu. Se nós formos trazer para a nossa vida e aplicar para o nosso dia a dia, nós vamos perceber que diante de situações, nós precisamos perseverar. Precisamos manter o foco, ajustar a fé, porque ele não vai deixar facilmente. Ele vai resistir até o último dia, até o último momento. Mas é nesta hora que eu preciso dizer: Senhor, já faz tanto tempo que eu estou pedindo por isso. Já faz tempo que eu estou orando por isso. Já faz tempo que esse pai via a mesma cena acontecendo com o filho e ele impotente. Senhor, me ajuda nessa minha pouca fé, porque os tempos estão passando, os dias prolongando, e eu vejo essa cena e não posso fazer nada. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor repreendeu aquele espírito maligno, curou o menino e entregou o seu pai. Eu fico imaginando o semblante da multidão quando vê aquela cena. Quando vê aquele momento onde aquele pai que chegou para Jesus, clamando, pedindo misericórdia, compaixão, agora sai com o seu filho completamente liberto. Se você for ver os textos paralelos, a multidão achava que o menino tinha morrido quando o inimigo resistiu para sair dele. Mas é verdade, o Senhor curou, restaurou e o entregou para o seu pai. Tipo assim, ó, está aqui aquilo que te incomodava, aquilo que te angustiava. E o texto vai terminar concluindo que toda a multidão passa a dar glória, começa a se maravilhar diante da majestade desse Deus.
Um pai desesperado com um filho que precisava de libertação. Tem uma ilustração muito interessante que nos dá conta de um pai e a sua família. Tratava-se de uma família bem fiel a Deus, bem fervorosa, bem participativa na sua comunidade local. E essa família morava no campo, eles eram agricultores. Eles moravam no campo e a vida não era fácil, o que eles ganhavam era basicamente para a sua manutenção diária. Mas o que é que vai acontecer? A família chegou para esse pai e disse: pai, a esposa para o esposo, olha, vamos, agora nós estamos bem, nós melhoramos, vamos comprar uma casa na cidade e vamos mudar para a cidade. E o pai disse: bom, isso é bom para a nossa família. E fizeram isso. Compraram uma casa e mudaram-se para a cidade. Chegando lá, a mãe e os filhos começaram a pegar outros rumos que não eram cabíveis à vida cristã. E o pai fica muito angustiado porque ele ia à igreja sozinho para adorar a Deus. E os dias foram passando. Um dia, esse pai de família chegou em casa e disse: minha esposa e meus filhos e filhas, se esta história não mudar, se esse estilo de vida não mudar, nós vamos entregar tudo e vamos voltar para o campo. A história nos dá conta que o pai de família teve bom êxito. Eles pensaram melhor e decidiram voltar a servir a Deus, porque o pai afirmava dizendo o seguinte: tudo que nós temos foi através das mãos do nosso Deus, tudo que nós prosperamos foi a mão de Deus, não podemos abandoná-lo agora. Então, se nós formos perceber a atitude dos dois pais, todos estavam vivendo situações distintas, mas estavam com alguns problemas para serem solucionados. Ambos os pais, um no campo da enfermidade, outro no campo da vida espiritual, ambos buscaram em Jesus a solução para a sua vida. Estavam desesperados, mas o Senhor lhes deu graça. Glória a Deus. Então, ambos os pais tiveram sabedoria, como esse pai que nós compartilhamos, de procurar a solução para a sua vida em Jesus Cristo. Que assim também seja no meu lar e na minha família, não se esquecendo que Jesus Cristo verdadeiramente é o nosso libertador. Amém? Mesmo que haja uma multidão, o nosso libertador está atento a cada uma de nossas necessidades. Como dizia Kézia, será que ele ouve tanta oração assim na terra? Diga: sim, ele ouve. Sim, ele ouve e atenta para a nossa necessidade. Nosso irmão Sione quer dar um testemunho. Até que ela chegue aqui, é uma alegria para nós. Temos aí a nossa irmã Corina. Deus abençoe, Corina. Fica de pé para nós termos a alegria de revê-la. Eita Deus. A Fabiana também, fica de pé. Glória a Deus, temos a alegria de rever os irmãos. Nós não vamos saudá-los porque são da casa, tá certo? Então já são da casa para a glória de Deus. Deus abençoe, viu? Voltem sempre em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, há 3 meses atrás, eu fui diagnosticada com menopausa precoce. Fazia 8 meses que o meu ciclo não vinha, né? Procurei um médico, fiz uma bateria de exame e chegou o diagnóstico, menopausa precoce. E eu e meu esposo entramos numa fase que a gente queria um segundo filho. E o médico olhou para mim e falou que eu não podia mais. Aí eu chorei na hora, falei para ele que eu queria ser mãe de novo. Aí ele falou para mim, com essas palavras: você demorou demais. Você vai tomar uma medicação até os seus 50 anos. E você não pode mais. Saí dali,
Fiz igual criança birrenta com Deus. Falei, Senhor, por que eu não posso? Eu sou uma má mãe para o Leonel? Tantas aí fora, tira, mata, joga fora. Por que que eu não posso? Aí eu creio que o Senhor deve ter cruzado os braços e deve ter olhado para mim e falado assim, vou esperar essa birra passar. Você vai ficar no cantinho da disciplina. E eu fiquei no cantinho da disciplina. Meu esposo chegou em casa. Ele falou, sim, não tem problema. Se não for da vontade de Deus, a gente já tem o Léo, a gente sabe o que é ser pai. E se caso vier, vai ser em forma de milagre. Eu falei, então tá bom. Acalmei meu coração, entreguei na mão do Senhor. Quando chegou a medicação que era para mim tomar até os meus 50 anos, eu olhei e falei, Senhor, anticoncepcional. Como que eu vou engravidar? Agora que eu não vou engravidar mesmo. Mas o Senhor, né? Ele é Deus. Ele é Deus de milagre. E quem é o homem para colocar um ponto final aonde ele não colocou? Tomei a medicação durante um mês. O meu ciclo veio durante essa medicação. No mês seguinte ela veio normal. Eu tive os sintomas que uma pessoa que entra, uma mulher que entra na menopausa, os sintomas eram todos iguais. E estou esperando o ciclo desse mês. Só que eles não vão vir, irmão. Porque, para honra e glória de Deus, logo, logo vai ter uma criança correndo aqui na igreja. Glória a Deus. Eu acredito que esse testemunho, a ilustração que compartilhei foi boa. Mas esse testemunho não é uma ilustração, é uma realidade do poder do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento abençoador que nós tivemos. Então levante uma das suas mãos, coloque a mão no seu coração. E vamos orar nessa hora no nome de Jesus, baseado no testemunho da Alcione, da palavra que foi compartilhada. Aquele pai chegou desesperado, mas ele chegou desesperado diante de um Deus que tudo pode, que tem poder para restaurar, tem poder para trazer a esta mãe aquilo que os médicos diziam ser impossível. Mas como ela disse, quem é o homem para colocar um ponto final onde Deus ainda não colocou? Deixa eu dizer, ainda não há um ponto final para a sua vida e para o seu clamor e para a sua necessidade. Há um Deus que está um passo à frente disso tudo e que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, aquele que pega o filho endemoniado, aparentemente morto e devolve ao seu pai. Este é o Deus, esse é o Senhor, o verdadeiro Jesus, o libertador. Coloque essa causa diante do Senhor e vamos orar. Querido Pai, nesta noite, Deus, nós exaltamos, glorificamos e bendizemos em alto bom som o teu santo nome. Se porventura adentrou a essa casa de oração alguém, pai ou mãe, com esse sentimento semelhante a esse pai em desespero, que buscou o Senhor em um momento de desespero, ele havia buscado nos discípulos, talvez outros meios e alternativas sem ter êxito, mas nesse texto a tua palavra diz que ele se aproximou, ele se humilhou, ele se ajoelhou, ele pediu compaixão, pediu até ajuda na sua pouca fé, e isso tocou o teu coração, e o Senhor fez um milagre, o Senhor operou a libertação. Portanto, nesta vida, nesta noite, faz de maneira semelhante, para que essa vida semelhante à multidão comece a glorificar ao Senhor pelas tuas maravilhas, pelas tuas curas, pelos teus milagres, pela tua libertação e transformação. Senhor, que nenhum de nós aqui nesta noite possamos voltar para o nosso lar sem uma palavra de vida, sem uma palavra de fé ardendo e queimando no interior do nosso coração. Pela fé nós tornamos esta vida abençoada, e que o teu milagre se reproduza também nesta família, nesse lar, para a tua glória e para a tua honra, no coração desse pai, dessa mãe
que está em desespero, que a bênção do Senhor, que a resposta do Senhor, ela venha de maneira abençoadora, Deus. Nós oramos e glorificamos o teu santo e bendito nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou contar até 3. Se você crê, como eu creio, como nós cremos, que esse Jesus libertador, que acudiu esse pai em desespero e fez um milagre, é o mesmo de hoje. Nós vamos encerrar esse momento aplaudindo bem forte ao Senhor e depois nós vamos ministrar a bênção apostólica, amém? 1, 2, 3, eu creio. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui está um povo que crê, um povo que acredita, que da maneira como o Senhor entregou aquele filho liberto, o Senhor está operando milagres nesta noite. Oh, louvado seja o teu nome. Que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo maravilhoso duradouro do Senhor nos conduza para os nossos lares na mais ardente fé, agora e para todos sempre. Amém. A Ele seja toda a glória. Glórias a Deus. Terminou a bateria. Podemos comentar com a paz do Senhor.